Olá, pessoal. Finalizando, então, a nossa aula sobre Ascaris tricolores enteróbios, nós vamos entrar agora na parte 3, onde nós vamos comentar sobre enteróbios moleculares e enterobiose, e, além disso, vamos discutir brevemente um pouco sobre aspectos da epidemiologia desses três parasitos. Começando pelo enteróbios, o enteróbios, eu acredito que é um parasito mais comum, mais conhecido por vocês, o famoso Oxyurus, né? Esse termo Oxyuris, né, ele vem de um passado onde o gênero desse parasito pertencia, né, o parasito pertencia ao gênero Oxyurus. Hoje já não é mais assim. Sem dúvida alguma, ele é o nematóide mais comum em crianças, tem uma distribuição geográfica cosmopolita, principalmente clima tropical e em ambientes fechados. Do ponto de vista da distribuição geográfica, apesar da sua distribuição no ambiente tropical, eu gostaria de ressaltar que, diferente dos outros parasitos, ainda hoje, esse é um parasito muito frequente também no clima temperado, em países de primeiro mundo. Então, a enterobiose ainda hoje, ela é muito frequente em países desenvolvidos. Esse é um ponto muito importante. O ciclo é monoxênico, a gente vai ver daqui a pouco. O homem é o único hospedeiro, né? O enteróbios, né? A família Oxyuridae, ela tem uma marca muito importante de especificidade. Nós vamos comentar daqui a pouco. E estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas estejam infectadas em todo o planeta. É um parasito muito comum, principalmente em crianças, muito frequente, né, para quem tem contato com criança, seja filho, seja, né, algum grau de parentesco, né, de quando em vez ouve falar desse parasito, né, não é uma coisa rara, é uma coisa muito comum ainda nos dias de hoje. A história desse parasito é interessante, né, assim como os outros também tem sido relatado em achados arqueológicos, em coprólitos. Né? Coprólitos são fezes fossilizados, datados de mais de 7.800 a.C. Então, esses parasitos humanos, provavelmente eles surgiram junto com a nossa espécie. Né? É um parasitismo muito antigo. O enteróbios, a gente encontra ele na região perianal, né? É um parasito fácil de ser reconhecido, né, na região perianal, e por isso, né, foi previamente relatado pelos pensadores antigos. Existem relatos em papiro de Ebers, né, onde ele era conhecido com esse nome Ershefchef, né, não sei como é a pronúncia em egípcio, mas fato é que esse parasito foi registrado lá já em 1500 a.C. Hipócrates também, né, o grande médico grego, também comenta em suas obras, foi um parasito muito comum em crianças. Né? Galeno também, já na era depois de Cristo, chama esse parasito como vermes menores e delgados. Então, nessa época se conhecia 3 parasitos, né, que eram encontrados em seres humanos: a tênia, o ascaris e os vermes menores e delgados. De fato, eles são muito menores do que os proglógitos de tênia e o verme adulto de ascaris. Ele foi descrito como ascaris vermiculares, né, por Linneu, em 1758, né, na sua obra lá, Sistema Naturae. Lamarck, né, transferiu para o gênero Oxyurus, e Lake, em 1853, cria o gênero Enteróbios. Então, atualmente, né, o Enteróbios vermiculares pertence ao gênero Enteróbios, que inclui, né, oxiurídeos, parasitos de primatas. Então, essa classificação taxonômica, ele também está aqui no clado 3 da filogenia atual, né, do filo nematoda, família Oxyuridae, gênero Enteróbios, e, né, a espécie que ocorre em seres humanos é o Enteróbios vermiculares. Na década de 80, né, um pesquisador francês, ele, trabalhando com amostras de enteróbios obtidas de humanos na Inglaterra,
ele observou que o macho apresentava algumas diferenças. E ele considerou, né, como uma nova espécie, foi descrita como Enterobius gregori. A principal diferença era no tamanho do espículo, que era muito menor, né, em Enterobius gregori. Contudo, posteriormente, novos estudos, né, antes disso, o Enterobius gregori foi encontrado em outros países, em alguns casos, né, numa suposta co-infecção com Enterobius vermiculares, mas mais recentemente, alguns estudos mais robustos demonstraram que o Enterobius gregori nada mais era do que o Enterobius vermicularis, né, o macho do Enterobius vermicularis, mas ainda um tanto quanto imaturo. É por isso que ele tinha, né, o espículo pequeno. E, de fato, a fêmea, os ovos e todas as outras características morfológicas eram semelhantes. Então, atualmente, né, Enterobius gregori, né, é considerado um sinônimo de vermiculares. O homem é o único hospedeiro do Enterobius vermiculares. Existem alguns relatos em primatas não humanos, mas nesse caso aqui, né, são primatas, eu diria, mais próximos, né, são os chimpanzés, mas é uma infecção em desequilíbrio no chimpanzé, a carga parece estar extremamente alta, né, e isso indica para a gente, né, essa especificidade para o ser humano, a falta de modelo experimental, tá? Por isso que a enterobiose é tão pouco conhecida, né, quando comparada com os outros eumintes parasitas humanos. O sítio de infecção é o intestino grosso e região perianal. A gente vai ver que é uma peculiaridade que a fêmea do Enterobius, ela migra para a região anal, perianal, principalmente à noite, e daí que vem, né, esse prurido noturno. Do ponto de vista ainda de taxonomia, né, e habitat, né, todos esses parasitos de primatas, né, das diferentes famílias de primatas, são parasitos do intestino grosso. E vejam que praticamente cada família tem, né, uma espécie diferente. Cada família de primata é parasitada por uma determinada espécie, né, ou gênero de oxiurídeo. Né, a família Hominidae, né, é basicamente por Enterobius. A família Pongidae, né, onde nós temos os primatas, os maiores primatas, né, também são parasitados por Enterobius. Então, é basicamente uma questão de coevolução. Né? Cada primata com o seu parasito é algo extremamente interessante. Esses parasitos são pequenos, cerca de 1 centímetro, né? O macho é até menor, né? Meio centímetro. O macho aqui com a extremidade posterior curvada ventralmente. O que caracteriza esse parasito são duas estruturas morfológicas de fácil observação. Uma delas é uma expansão de cutícula na região anterior, conhecida como asa cefálica. São essa expansão de cutícula. Isso é típico de Enterobius. E, além disso, né, então nós temos a parte anterior, o esôfago, e aqui um bulbo esofágico. Nessa vesícula, essa estrutura circular aqui chamada de bulbo esofágico, e isso também é característico de Enterobius vermiculares. Aqui, como esses vermes são, né, na vida real, né, são translúcidos, tem esse aspecto mais transparente. Vejam, a fêmea é muito maior que o macho, né, a fêmea com a extremidade posterior retilínea e muito afilada, isso é uma característica importante da fêmea, e o macho com a extremidade posterior curvada ventralmente. Aqui mais uma outra imagem comparativa, a gente vê claramente, né, a diferença de tamanho. Ambos com o esôfago apresentando bulbo esofágico, cauda do macho curvada e da fêmea retilínea e bastante afilada. Aqui, nessa imagem, um pouco de detalhe dessa região anterior, aqui as asas cefálicas, o esôfago, aqui já começa o intestino, aqui a expansão dessa cutícula, a cauda de uma fêmea, né, praticamente parece uma ponta de uma agulha de tão afilada. E aqui o ovo
O ovo de Enteróbis tem uma peculiaridade que é esse formato que a gente chama em forma de D, né? Apesar de ovalado, né, ele tem uma das laterais mais retas, né? Então, uma parte é totalmente abaulada e a outra parte, né, a outra margem, ela é, eu diria, mais reta, né? E isso é bem característico do ovo de Enteróbis, é conhecido como ovo em forma de D. Esse ovo, a fêmea, né, uma vez, né, repleta de ovos, ela migra para a região perianal e é ali que ela vai liberar esses ovos. Pode ser por uma deposição ativa ou pode ser até o rompimento. Ela pode estourar, ela pode se romper ali na região perianal e contaminar toda ali, né, as nádegas e toda a região perianal do hospedeiro. Esse ovo, ele amadurece rapidamente. Esse é um grande diferencial na enterobiose. Né? Os autores comentam que após 6 horas, esse ovo já está infectante. Então, ele sai ainda imaturo, forma uma larva, o pessoal chama de uma larva em estágio de girino. Essa larva teoricamente, sofre 2 mudas antes de se tornar infectante. Então, teoricamente, ainda há uma disputa sobre isso, mas teoricamente, o ovo infectante Enteróbis ele é infectante no estágio L3. Aqui eu já adianto para vocês um pouco do diagnóstico, uma dificuldade do diagnóstico, é o fato de que esse ovo ele não sai nas fezes, na maioria das vezes. Ele fica aí na região perianal, né, e isso vai ter implicação para o diagnóstico, como nós vamos discutir daqui a pouco. Aqui, né, são os ovos, teoricamente já infectantes, já com a larva bem desenvolvida. Quando a larva já está dobrada nesse formato, os autores consideram que ela já é infectante. E como eu comentei, isso ocorre muito rapidamente, né, cerca de 6 horas após a deposição. Um fato importante é que, comparado aos outros ovos de Trichuris e Ascaris, o ovo de Enteróbis ele é menos resistente. Ele não consegue resistir, né, ao ambiente seco. Ele sobrevive ali no máximo 1 ou 2 dias. Mas no ambiente úmido, ele fica viável aí por dias, até uma semana. Então, é um ovo que, para o sucesso da infecção, né, para que ocorra a infecção, essa transmissão tem que ocorrer de certa maneira mais rápida quando comparado aos outros eumintos estudados até agora. O ciclo é extremamente simples comparado aos demais, né? Então, o parasito é um parasito do intestino grosso. Discute-se que a existência do macho é uma existência muito rápida, ele chega a casar e depois ele é eliminado. Mas fato é que a fêmea contendo os ovos, ela migra para a região perianal e ali ela vai, de alguma maneira, contaminar, né, distribuir seus ovos por ali. E aí esse ovo, né, principalmente se ele não contamina o ambiente, se ele fica ali na região perianal, né, a temperatura corporal já estimula esse ovo a ficar infectante em poucas horas. Esse ovo ele vai ser ingerido pelo próximo hospedeiro, que pode ser até o próprio hospedeiro. É muito comum ocorrer a reinfecção, né, na enterobiose. Esse ovo ele vai passar pelo estômago, a acidez estomacal vai começar a digerir a casca, mas o fato é que ele eclode, sofre algumas mudas no intestino delgado, né, enquanto ele está mudando, chega no intestino grosso e ali os vermes vão acasalar. Então é um ciclo muito simples. Cada fêmea deposita de 5 a 16 ovos, né, na sua vida. Lembrando que a fêmea, de certa maneira, ela é suicida. Essa migração ela ocorre geralmente no período da noite, né, quando baixa o metabolismo, e isso parece ser um estímulo para essa migração parasitária. Um fato que ainda é discutido é que pode acontecer uma retroinfecção. Os ovos infectantes ali, de alguma maneira, eles eclodem e sobem ascendentemente para o intestino grosso. Foi sugerido por alguns autores, mas é discutido.
Agora, por outro lado, um mecanismo de infecção já comprovado é a inalação. Esse ovo pode contaminar a poeira, né, a roupa de cama, na hora que a gente sacode aquele lençol, né, que a criança dormiu. E se a gente ingerir, inalar esse ovo infectante, né, nós vamos ter a infecção. Né? A inalação a transmissão por inalação, ela já foi comprovada. Então, esses são os mecanismos. Heteroinfecção seria de um indivíduo, né, com a mão contaminada com ovos, né? Às vezes ela vai no banheiro, não faz a higiene correta, não lava as mãos, contamina a mão com os ovos e passa esse ovo para outra pessoa. Falar, professor, mas isso é quase impossível? Não. Se vocês pensarem em um ambiente de creche, né, crianças que têm um íntimo contato, né, muito próximo, abraça muito, compartilha, né, brinquedo, alimento, isso é muito comum. A autoinfecção externa é o indivíduo que está infectado, contamina a mão e leva a mão à boca ou contamina o alimento. A retroinfecção, como eu já falei, ela é discutida. A inalação, ela é discutida, mas já existe um experimento que demonstrou a presença de ovos na mucosa nasal, no escarro, isso é importante. E a transmissão sexual, né? Pensando na modalidade de sexo oral, né, sexo oral, anal, né, é uma forma que vem sendo proposta e discutida como uma forma eficiente para a transmissão do enteróbito, nesse caso aqui, obviamente, em adultos. Bom, a patogenia. Em muitos casos, né, a grande maioria é assintomático, vai depender da carga parasitária. Esse parasita ele não penetra, ele vive mais na luz, ele não penetra muito a mucosa, ele não estimula, geralmente ele não gera uma inflamação. Ele causa esse prurido anal, que é essa migração da fêmea para a região perianal. Os autores discutem que os antígenos que essa fêmea secreta, ela secreta um muco, uma substância pegajosa, que isso pode ser um antígeno que vai induzir ali, né, a coceira. O próprio ato de coçar, né, vai liberando ali mais histamina, né, ativando os mastócitos. Isso vai piorando a situação, pode abrir porta para infecção bacteriana secundária. Pode haver uma enterite catarral por ação mecânica irritativa, principalmente uma carga parasitária maior. Existe uma fortíssima correlação entre apendicite e a presença de enteróbios no apêndice. Tá? Esse é um dado muito importante. Existem registros de ovos e parasitos nos órgãos genitais femininos. Então já foram encontrados fêmeas adultas, né, na vagina, no colo do útero, né, causando ali inflamação. Né? E isso nada mais é decorrente do que da proximidade, né, da região perianal com a região do sistema reprodutor feminino. Né? Então, esse é um aspecto importante. Existe registro, por exemplo, no exame de Papa Nicolau, né, durante a análise lá encontra-se, né, um ovo de enteróbito. E aqui, mais uma vez, né, a associação do enteróbio com apendicite, né, parece existir uma forte correlação. O diagnóstico, no caso do clínico, ele é bem sugestivo, né? A criança chega para o pediatra, já fala que a criança está coçando, está irritada. Às vezes a mãe relata o encontro das lagartinhas, né, dos vermezinhos, nas fezes, na fralda. Isso é muito comum, gente. É um forte indício. Se o clínico quer confirmar, né, ele vai pedir o exame laboratorial, mas aqui, exame de fezes, na maioria das vezes, não resolve. Porque a fêmea ela migra, ela deposita na região perianal. Qual seria o método adequado, então? Né? O método adequado é o que chama de um método da fita gomada. Tem um método de Graham, um método de Hall, existem diferentes nomes, mas o mais comum é a fita gomada. Como que é esse método? Né? É pegado, né, um suporte, pode ser um tubo de ensaio, né, e a gente coloca um turex, né, uma fita gomada, obviamente para a face adesiva, voltada para fora. E aí, no laboratório, né, obviamente antes da higienização, né, a criança, o paciente, ele não pode tomar banho, vai lavar aquilo ali, né, vai retirar os prováveis ovos. Então,
né, a pessoa que está no laboratório, ela vai simplesmente tocar a região perianal com, né, com essa fita. Não precisa introduzir nada, né, não se introduz, né, nada no ânus do paciente, é simplesmente tocar essa fita gomada ali, em diferentes pontos da região perianal. Se o paciente estiver infectado, teoricamente esses ovos vão se aderir ali, tá? Após isso, né, a gente pega esse durex, essa fita gomada, cola, né, deposita numa lâmina de vidro, né, com a face adesiva, obviamente, para dentro, e nós temos, então, a nossa lâmina para fazer, né, o exame. E é isso que nós vamos ver no microscópio, né? Aqui é a fita durex, e aqui, né, diferentes ovos, né, vários ovos de enteróbios já larvados, muito provavelmente já são ovos infectantes, né? Então aí nós temos um diagnóstico positivo. Obviamente, às vezes, né, esse ovo vai cair nas fezes e, por acaso, né, quando estiver fazendo um exame de fezes, vai se encontrar e você vai relatar. Mas o fato é que o EPF não é um método de escolha quando se tem uma suspeita de infecção por enteróbios. O tratamento é relativamente fácil. Pode ser tomoado de pirantel, albendazol, ivermectina. Mebendazol é uma droga muito boa também, já que a absorção do mebendazol é muito pequena. Mas aqui algumas ressalvas importantes. É comum toda a família estar infectada. Então, geralmente, se faz o diagnóstico numa pessoa, a família, é bom fazer o diagnóstico e o tratamento de toda a família, tá? Durante o tratamento, a roupa de cama deve ser enrolada e fervida. Por quê? Né? A criança está dormindo ali, até o adulto, ele está contaminando ali. E a reinfecção é muito comum na enterobiose. Então, isso é muito importante. Todas essas drogas, infelizmente, elas não agem contra o ovo e não agem contra o estágio larval. Qual que é a implicação disso? Como a autoinfecção é muito comum, né? Se a pessoa trata, se ela tiver na fase, com uma fase migrando ainda pelo seu intestino, uma fase larval, né, o tratamento vai matar só o verme adulto, né, a larva vai chegar e vai amadurecer e o ciclo vai continuar. Então, recomenda-se repetir, né, o intervalo 2 ou 3 vezes, né, o tratamento em intervalo de 2 a 3 vezes, intervalo de 20 dias. Né? Trata hoje, daqui a 20 dias ou até menos, trata de novo e, se possível, até trata uma terceira vez. Com isso, as larvas que estavam migrando nesses diferentes tratamentos, se ela, quando ela se tornar adulto, né, um segundo ou terceiro tratamento vai eliminá-la. Isso é muito importante. Bom, pessoal, de enteróbios era isso. Agora, para finalizar, né, essa tríade, né, desses 3 parasitos, gostaria de comentar um pouquinho sobre a epidemiologia. E eles possuem muita coisa em comum. Né? A primeira coisa é a alta prevalência, principalmente em criança. Isso é muito importante. A transmissão doméstica em ambiente fechado, principalmente no enteróbios, né, ocorre muito em creches, enfermarias, asilos, em vários furtos. É comum toda a família, no caso do enteróbios, estar infectada. No caso dos outros parasitos, também, né, pode ter uma infecção na coletividade, né? Todos eles, o homem é o único hospedeiro, né, exceto no caso do Aphis, que se discute, né, a participação do porco. Todos eles, a fêmea elimina uma grande quantidade de ovos. Os ovos são resistentes, né, a condições externas, exceto o enteróbios, que ele é menos resistente um pouco. Ocorre disseminação através de poeira, chuva, inseto. Resistência dos ovos aos desinfetantes. Isso é muito importante, porque eles têm essa membrana lipídica. Então, a gente vê muito vendido, né, alguns produtos comerciais para pingar na alface, pingar na hortaliça, que vai ser comida crua, mas, na maioria das vezes, isso não resolve. Né? O que tem que se fazer mesmo é lavar o alimento. É a água, é a força da água que vai tirar, né, esse ovo do alimento. Né? Esse é um ponto muito importante. Aqui a distribuição, né? Vejam que o Brasil é uma área endêmica, muito prevalente para essas geomintoses e outras mintoses que nós vamos ver ainda nas próximas aulas. O clima favorece, né? O clima quente favorece,
né, a biologia do parasito, favorece as mudas nos ovos, o amadurecimento dessa fase externa, né, a dispersão, fatores sociais, culturais, econômicos, tem uma forte correlação, né, isso é óbvio. Esses parasitos advêm da pobreza, da falta de saneamento básico. Então, tem uma forte relação entre eumitose e renda, né? Aqui a gente vê um exemplo muito interessante, comparando, né, a relação entre prevalência de infecção e salário, né? À medida que o salário vai aumentando, a parasitose vão diminuindo, as eumitoses vão diminuindo. Isso é muito importante. O crescimento da população favorece áreas sem saneamento básico, né, a insalubridade de habitações como coletivas, favelas, né, as casinhas pequenas, todo mundo muito próximo. Né? Agora, nessa situação de Covid mesmo, é uma situação muito favorável, né? Se uma pessoa na família estiver infectada, ela contaminar outras pessoas, infectar outras pessoas. Migrações humanas, globalização, né? Leva parasita de um lado para o outro. Isso é muito, faz parte, né, da epidemiologia, da complexa epidemiologia desses 3 parasitas. Para a gente fazer a profilaxia e o controle, principalmente diagnóstico e tratamento, saneamento básico, né? Se tivesse saneamento básico, eu não estaria dando essas aulas de eumitose para vocês, né? Então, esse é um ponto importante. Higiene pessoal, né? Educação sanitária, orientar as crianças, tem que lavar a mão após no banheiro, lavar a mão antes do alimento, da alimentação. Isso é óbvio, mas quanto mais a gente reforçar, importante. Unhas aparadas. Parece uma coisa boba, mas já se sabe, já tem experimento demonstrando que o depósito subunguial, né, é um ambiente fantástico para o amadurecimento de ovos. Então, a temperatura, 37 graus, a umidade, a gente está assim molhando a mão, e aí fica aquela sujeirinha ali, né, o ovo se torna desinfectante, né, a criança, o próprio adulto gosta de roer unha, pode se infectar. Uso racional de drogas antiomíticas, isso é muito importante, gente. Essa questão de terapia em massa não se faz, não é correta, na minha opinião, e vários pesquisadores. O correto é fazer o diagnóstico, se deu positivo, tratar. Na eumitologia, né, a questão relacionada à resistência de fármacos de antiomíticos não é tão forte. Já estamos começando a ouvir algum ruído, não é tão forte como na área de microbiologia, mas as opções terapêuticas são muito poucas. Se a gente começa a induzir resistência, a gente vai ter problema no futuro. Educação em saúde, não apenas de criança, tem muito adulto que não tem conhecimento sobre esses hábitos de higiene, né, a importância disso. Nesse contexto, a atenção primária à saúde, o PSF, pode ter uma contribuição muito importante na prevenção, né? Ainda na profilaxia e controle, inativação de ovos, né? Já comentei, hipoclorito e outros desinfetantes não são eficazes contra áspidos, eu diria até contra tricúris e outros eumintos, ovos de euminto também. Não fazem efeito porque eles não conseguem penetrar a membrana interna lipídica, né, que esses ovos contêm. Os ovos são inativados pelo calor, né, a 60 graus já mata, isso é bom. Então, o alimento que foi cozinhado, né, se ele não se contaminou, né, nesse meio tempo, ele está seguro. O problema são os alimentos ingeridos in natura, né? A salada de alface, tomate, né? A gente que alimenta em restaurante, né? A gente come na rua devido à correria do dia a dia, a gente não sabe se aquela alface foi bem lavada, foi bem higienizada. A gente não sabe se os manipuladores de alimentos estão usando EPI, né? Se eles possuem eumitose, se eles podem contaminar esses alimentos. É um ponto importante. O tratamento de esgoto, né? Ultravioleta, ozônio, radiação, tudo isso mata o esgoto, mata a larva, mata os ovos e estágios de parasitas no esgoto. Então, a água tratada, se ela chega da Copasa, se ela não se contaminou no meio do caminho, teoricamente é uma água potável sem a presença de ovos ou larvas de eumintos. E aqui uma coisa assim mais de futuro, né? Tudo partiu da ideia de que uma pressão hidrostática, né,
quando se coloca ovos de ascaris, né? O modelo que o pessoal utilizou foi ascaris, sob uma pressão hidrostática nesse valor, por 60 segundos, inativa os ovos, mata os ovos, ele deixa de ser viável, né? A taxa de embrionamento diminui significativamente. Qual que é o resultado disso? É uma máquina, né, um equipamento que no futuro, né, hoje já é utilizado na indústria alimentícia, mas no futuro, né, a gente vai ter um equipamento desse no cantinho da cozinha. Todo alimento que for consumido in natura, uma alface, né, uma fruta, né, a gente coloca nesse aparelho, ele vai colocar essa pressão hidrostática e vai inativar algum ovo e a gente vai poder se alimentar sem se preocupar com eumitose. É algo do futuro ainda, mas já tem indústria investindo nisso para uso doméstico. Mas antes dessas modernidades, né, repito mais uma vez, é o saneamento básico, é o comprometimento político, né, para oferecer saneamento básico para toda a população. Né? A gente sabe que uma boa parte da população brasileira não possui esgoto em casa, não possui água tratada em casa. A educação sanitária, extremamente importante, batendo novamente nessa tecla. E, para finalizar, com chave de ouro, falar para vocês que já existem vacinas sendo testadas em estágio bem avançado para diferentes eumintos, como ascaris, tricúris, né? Para enteróbios ainda não. A ideia seria uma vacina polivalente, uma vacina que vai ter diferentes peptídeos de diferentes fases de vida do parasito, e, né, isso vai gerar uma vacina polivalente, ou multivalente, ou panvalente, que seria uma vacina que a criança tomaria na infância e ela se tornaria imune contra esses eumintos, né, e a importância, a contribuição disso para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e pessoal, né, desses seres humanos é muito grande, né, gente? É uma coisa que ainda está na fase experimental, já passou a fase experimental, já existe alguns testes em fase 1, mas os resultados são empolgadores, são motivadores. Fato é que essa vacina ela tem que chegar para quem precisa, não pode ser uma vacina cara, né, onde, né, a população carente não vai ter acesso. Tá bom? Por hoje é isso. Espero que os pontos principais sobre esses parasitos tenham ficado claros. Né? Essas 3 partes das aulas nós vamos discutir no momento síncrono, juntamente com uma atividade, né, algumas perguntinhas que nós vamos discutir. Leiam os capítulos de livro, tem uma literatura complementar, são revisões sobre esses diferentes parasitas, para quem quiser ter um conhecimento mais aprofundado. Espero, com certeza, que esse conhecimento sobre eumintos, que ainda hoje, né, mesmo no Brasil, a gente precisa conhecer isso, porque são vermes extremamente prevalentes, que isso seja útil, né, para a vida profissional de vocês. Um abraço e até a próxima aula.